Pastor Salomão da Paz. Eu quero ler a carta de 2 Timóteo, capítulo 1, até do versículo 16 a 18. Vou começar do versículo 15. 2 Timóteo, capítulo 1, vou começar do versículo 15. Diz assim o texto. Quem achou? Maravilha, vamos lá. Diz assim: Estais ciente de que todos da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Figelo e Hermógenes. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onésimo. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onéssiforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Podeis assentar-se, meus irmãos. Diga comigo assim: uma casa abençoada. A gente vê nesse relato Paulo ele falando de que na sua jornada houve pessoas que o abandonaram, pessoas que deixaram para trás e que não creram naquilo que ele estava pregando de Roma, e que quando veio a perseguição tiveram medo, alguns deixaram ele pelo caminho. E Paulo por vezes foi preso, foi algemado, e ele esteve em Éfeso, e agora ele fala de um homem que saiu e que veio ao seu encontro, e ele cita neste nome Onéssiforo, e ele fala da sua casa, e nesse texto a gente percebe que ele diz que o Senhor conceda misericórdia para com a casa de Onéssiforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas, nunca se envergonhou das perseguições, das lutas. Alguém que não se acovardou no momento mais difícil que ele estava atravessando, mas esteve ao seu lado. Diga assim: uma casa de coragem. Irmãos, aqueles que são chamados por Deus para fazer a obra. Paulo foi por Deus escolhido para exercer um apostolado, e era um homem que esteve durante a sua peregrinação andando por várias partes da Ásia. E houve algumas famílias que o abandonou, houve alguns amigos que, entre aspas, vamos abrir um parênteses, houve alguns que ele pensava que podia contar, mas que não foram estes que acrescentaram no momento mais difícil. Mas foram estes que o deixaram nesta hora, mas teve alguém que saiu de onde estava e esteve ainda ao seu encontro para suprir as suas necessidades. E todas as vezes que Paulo passava nesta casa, pelo texto que nós lemos, nós percebemos que Paulo ele teve o apoio desta família. E Paulo ele louva a Deus quando ele diz nesse versículo, que ele diz assim: que o Senhor conceda misericórdia à casa deste homem. Que o Senhor possa muitas das vezes atendê-lo, porque ele esteve durante muito tempo me dando ânimo e não se envergonhou das minhas algemas, não se envergonhou das minhas perseguições, não se envergonhou daqueles que travaram contra a minha vida, não se levantou contra nos momentos que eu precisei. Pelo contrário, esta família me amparou. Quão bom, irmãos.
nós temos uma família como esta família. Quão bom o ministério que é exercido pastoral de um evangelista seja este, que Deus leve de cidade a cidade no ministério itinerante. Quando nós chegamos em alguns lugares e temos famílias assim, famílias que agem conforme esse texto que é relatado. Mas a gente observa que, dentre muitos lares, Paulo identifica-se com este lar e ele cita nesse texto. Ele fala de uma família, não somente de uma casa, mas de uma família, de um lar que ele não ia lá e voltava de qualquer forma, mas que ele sentia a alegria e o bem-estar dos cuidados desta casa. E eu quero falar para você nesta noite de uma família especial. Uma família especial é uma família que, em primeiro lugar, ela age dando ânimo. O texto diz: muitas vezes ele me deu ânimo. Ah, quantas palavras! Muitas das vezes nós somos carentes num momento de uma trajetória longa ministerial. Quantas palavras nós temos recebido de pessoas que nos amam e que a gente pode contar e que somos gratos, e quando nós estamos orando, estamos intensificando a intercessão por essas famílias, por essas pessoas. Quantas casas, quantas famílias nós podemos adentrar e termos o prazer de, chegando ali, poder ser servido um chá, e algumas das vezes são famílias que não têm banquete a oferecer, mas têm um coração dado, voltado de gratidão pelo ministério exercido pelos pastores durante a sua peregrinação. Eu conheço pessoas que, quando a gente chega em algumas cidades, a gente ouve testemunho dessas famílias em que todos os pastores que por ali passaram foram famílias que ampararam. Foram famílias que estiveram ali lado a lado com todos os pastores e que foram um apoio no ministério pastoral de todos os pastores que por ali passaram. Porque quando nós chegamos a encontrar os pastores em concílios, em viagens, a gente ouve de alguns pastores e dizem assim: a família de fulano ainda está na igreja? E essa palavra que a gente ouve e a gente diz: está sim. E a gente ouve testemunho dizendo como essa família foi especial na minha vida. Tão bom, irmãos, quando a gente ouve isto e a gente passa e a gente diz assim a mesma coisa: eu louvo a Deus por essa família, porque ela também para mim ela é especial. Tão bom quando a gente ouve testemunhos de pessoas que, independente da visão que alguns pastores possam ter de forma de trabalho, mas reconhece que no ministério daquele pastor está uma autoridade constituída por Deus, que foi o enviado de Deus como presente para aquela igreja, e por isso, da mesma forma, o pastor está ministrando, abençoando, e essa família está abençoando o ministério pastoral, intercedendo, dando uma palavra de ânimo. Então, uma casa, uma família abençoada, é uma família que sempre tem uma palavra de ânimo para dar para aqueles que estão, seja no ministério pastoral, como também em um ministério que exerça diante da igreja uma área que seja necessário para o bom andamento da obra. Versículo 16 ele diz: muitas das vezes ele me deu ânimo. Ao passar por ali nessa viagem, Paulo se fortalecia e chegava na casa de Onésiforo. Irmão, você passar por viagens como foram as viagens missionárias do apóstolo Paulo, se não houvesse nessa itinerância, nesse ministério, nesse trajeto, famílias assim, por certo, o sofrimento de Paulo e este relato não existiria. Mas só há esse relato nesse texto, porque houve uma família que fez um diferencial na vida do apóstolo Paulo. Então, quando a gente vê esse primeiro aspecto, a gente consegue enxergar também um outro aspecto interessante, que a gente nota neste versículo 16. Veja o que ele diz: conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onésiforo, porque muitas das vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Então era um homem que tinha coragem. Ele não somente estava disposto a animá-lo, mas ele tinha coragem, porque você está amparando na sua casa alguém que era perseguido, alguém por vezes esteve preso, alguém que por vezes levou chibatada sobre o seu corpo,
Alguém que por vezes as pessoas rejeitaram e fizeram pouco caso dele. E chegou a ponto dele dizer que não me importune porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Paulo era um homem que foi perseguido durante toda a sua jornada, mas em nenhum momento a gente vê nesse texto uma palavra com relação a este homem que não fosse uma palavra de reconhecimento, de gratidão pela coragem que este homem tinha, de que no momento em que ele foi perseguido, tinha recebido no seu lar o apóstolo Paulo. Você como família de Deus, você como família espiritual, como você tem recebido aqueles que Deus tem colocado sobre a sua casa? Como você tem acolhido os pastores, as missionárias, os líderes de ministério que chegam na sua casa? Como você tem portado com essa influência que Deus te deu para que você possa contagiar os outros, a ponto de que fique marcado um relato nos anais, não somente da terra, mas nos anais do céu? Veja que nesse texto nós temos um relato de que ficou nas escrituras registrado deste homem, que Paulo fez questão de fazer na sua narrativa esta fala. Isto serve de exemplo para nós, e ver que este homem foi um homem de coragem, conforme diz no versículo 16, que ele não se envergonhou das minhas algemas. Ele não se envergonhou de muitas das vezes que eu fui maltratado, perseguido, mas pelo contrário, ele me acolheu na sua casa e me tratou suprindo as minhas necessidades. Em terceiro lugar, irmãos, a gente vê de que este homem, ele esteve dando o apoio. No versículo 17, ele diz assim: antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Eita, glória a Jesus! Foi alguém que esteve chegando em Roma, irmãos, e esteve peregrinando, procurando saber onde se encontrava o apóstolo Paulo. Foi alguém que não esqueceu do apóstolo Paulo. Pelo contrário, ele esteve, ao chegar em Roma, procurando onde encontrá-lo. Então era uma pessoa, irmãos, que estava desejoso em apoiar o ministério do apóstolo. Era alguém que estava vendo a importância desse ministério. Era alguém que estava dando continuidade àquilo que Deus colocou no seu coração, mesmo que Paulo tivesse saído de Éfeso. Ele estava agora indo para Roma ao encontro deste homem, para que pudesse dar suporte espiritual. Ah, como é importante, irmãos, nós sermos acolhidos. Como é importante a gente ver nesse relato, como é dito nesse versículo 17, que ele, tendo chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Paulo, nas suas viagens, Deus estava levantando pessoas para que pudesse estar ajudando a ele cumprir a carreira. Assim somos nós. Hoje é o dia do pastor Wesleyano e família. É o dia da família pastoral. Hoje é o dia de você dar uma palavra de gratidão a Deus, orando pelos pastores, não somente por mim como pastor, não somente pela minha família, mas por todos os pastores, onde eles se encontrarem, porque são homens de Deus, e que Deus tem um propósito estabelecido nessas famílias. Nenhuma filha de pastor escolheu nascer filha de pastor. E a gente sabe, irmãos, que não é fácil, e algumas pessoas não entendem isto. A mulher do pastor, como alguns falam, mulher sem nome, se veste bem, ela está vivendo em luxúria. Se ela anda na simplicidade, como anda aquela mulher relaxada, nem olha para as vestes, anda como a qualquer. Se ela se envolve demais, eita, esta mulher quer mandar na igreja mais do que o pastor. Se ela fica na retaguarda só intercedendo, mas que mulher, esta não serve para ser esposa de pastor. Ela é paradinha, não se envolve muito, ela não faz quase nada na igreja. Mas vocês não sabem que através de cada mulher desta, existe um plano de Deus estabelecido.
existe uma forma de agir de Deus através dessas mulheres, como existe um segredo no coração dessas mulheres, que muitas das vezes elas não podem revelar, e que diante de Deus ela consegue colocar as necessidades da família, as necessidades muitas das vezes da igreja, e que muitos não ouvem dela muitas coisas, pelo sigilo que ela tem de estar ouvindo e vivenciando experiências, e com zelo, para que não possa assim agir de forma contrária, que possa impedir a manifestação de Deus na igreja. Quão importante ter uma mulher que haja segundo o coração de Deus. Quão importante ter uma filha que seja vista como sendo uma jovem, um adolescente que Deus colocou e que precisa e é digno de misericórdia para que possa interceder a igreja e ajudá-la a estar exercendo o ministério juntamente com o pastor e sua mamãe. Às vezes a gente observa que os anos vão passando e eles vão crescendo e vão percebendo quão difícil é ser filha de pastor. Quão difícil é ser esposa de pastor. E quão difícil é pastorear o rebanho de Deus e ser isento das decisões que tem que tomar ante a família e a igreja. E pastorear todos de uma forma só, para que possa assim agradar a Deus. Quantos conflitos pastores passam, porque alguns seus filhos não estão mais nos caminhos do Senhor. Seus filhos, por muita atenção que o pastor deu à igreja, esqueceu dos seus, e hoje muitos estão com seus filhos desviados. Conheço muitos pastores assim, mas eu louvo a Deus pela minha filha, louvo a Deus pela minha esposa, louvo a Deus pela sua vida, pela compreensão, por tudo quanto nós temos vivenciado e por tudo quanto Deus fará através das nossas vidas. Em terceiro lugar, esta família é uma família que apoia. E eu quero desejar que você seja esta família. Eu quero desejar que a sua casa seja essa família. Como a casa deste homem que esteve agindo de uma forma que ficou fixado em minha mente. Onésiforo, um homem solícito. Um homem que esteve atendendo, procurando Paulo para que pudesse auxiliá-lo, servindo. Em terceiro lugar, esta família é uma família que tem no seu coração o desejo de servir. Versículo 18 diz assim: o Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor, e tu sabes melhor do que eu quantos serviços prestou ele em Éfeso. Paulo não esqueceu. E há um registro desta família. Há um registro deste homem que era uma coluna da casa e que via no apóstolo Paulo o homem e o zelo pela obra e que esteve ali atendendo às necessidades. E agora o Paulo, o apóstolo, ele diz no versículo 18 que o Senhor conceda naquele dia achar misericórdia. Naquele grande dia do Senhor, meu irmão, o serviço que você prestou, o serviço que você está fazendo para a família pastoral, o serviço que você está fazendo para toda a casa de Deus, o serviço que você está prestando até o dia de hoje é visto pelo Senhor e Ele vai agir com misericórdia e você vai apresentar, você vai estar diante dEle para colocar as suas mãos e Ele vai estar dando a você o fruto do trabalho que você exerceu aqui para a igreja, sobre a família pastoral, sobre o ministério, sobre aquele líder de ministério que você ama tanto, que você quer prestar a ele uma homenagem, um reconhecimento, e é louvável que você faça, e faça mesmo, porque é bom, irmão, reconhecermos aqueles que trabalham para o Senhor, mas faça isso com gratidão, faça isso com alegria, mostre o valor que as pessoas têm quando elas são chamadas por Deus para exercer o ministério. Isso é bíblico, irmãos, e eu quero dizer para você, não escolha fazer isso somente com o pastor, não escolha fazer isso somente com o líder, mas olhe que existem outros também que diante de Deus prestam serviço e que você tem que reconhecer e valorizar, porque isso é agradável aos olhos de Deus. Eu me lembro que eu cheguei numa igreja, e ao chegar naquela igreja, eu dei atenção para aquela irmã, uma irmã humilde, e a gente tinha um momento da adoração, e alguns irmãos diziam, vai, abraça seu irmão,
E eu ia ao encontro daquela irmã, eu deixava todos, às vezes, para ir abraçar aquela irmã. E eu, quando cheguei ali, eu fui a ela, abracei. E alguns falavam mais aquela irmã, e falavam de uma forma assim, meio estranho, porque não gostavam de abraçar aquela irmã. E eu percebia isso, ela ficava no cantinho. Eu disse, eu vou começar agora todos os momentos de confraternização, abraçar essa irmã. E ia lá, abraçava aquela irmã. E Deus foi trabalhando no coração daquela irmã. E um dia ela disse, ninguém nunca me abraçou. Um abraço, irmãos. Um abraço. Mas você, quando recebe e vê que essas pessoas são menos favorecidas economicamente, mas que ela tem um valor aos olhos de Deus, e que elas precisam serem vistas. Não vá abraçar somente aquele que você é mais chegado. É bíblico termos amigos mais chegados que irmãos. Mas como corpo, irmão, nós precisamos olhar para cada um com um olhar de carinho. Veja que o texto diz que o Senhor exerce a misericórdia sobre esta família. Eu não sei, nesse texto a gente vê em um outro capítulo aqui, que é no capítulo 4, versículo 19, que a gente vê Paulo falando só mais uma vez desta família, mas é um relato que Paulo faz questão de dizer da importância desta família. E a gente sente, irmãos, a gratidão. Eu estou falando porque eu estou aqui hoje, de famílias que nos acolheram, de famílias que a gente pode dizer obrigado, Deus, porque esta família não deixou enquanto eu estive aqui me sentir só. E quando a gente tem, irmãos, pessoas assim que dizem, pastor, conta comigo. Não é com presentes, irmãos, embora eles são bem-vindos, como eu falei. É tão bom receber presente, é tão bom você ser amado. Que venha mais, glória a Jesus. Mas quando ele vem recheado, irmãos, de um abraço fraterno, que é de gratidão, que ele vem de um coração sincero, quando ele é vindo do dia a dia, é muito mais gostoso. E isso é bom. E Paulo via isto nesta casa, a casa deste homem. Era uma casa diferenciada. Por isso que Paulo ele estava fazendo a citação, declarando bênção sobre essa casa. Casa abençoada é uma casa que recebe intercessão dobrada da família pastoral. Ele diz, o Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Paulo está falando uma carta a seu amigo, aquele que ele esteve doutrinando, ao seu filho na fé. Paulo estava falando a Timóteo, relatando a Timóteo, e isso ficou registrado na carta que ele envia a Timóteo. Ele estava relatando porque Timóteo era aquele que ele estava preparando, aquele que ele estava discipulando, aquele que ele estava ensinando. É por isso que ele chegou a certo momento a dizer assim, Timóteo, meu filho, o que da minha parte ouviste, transmita a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. Paulo não estava preocupado com aqueles que não queriam nada. Ele disse, o que da minha parte ouviste, transmita a homens fiéis para instruir a outros. Há uma legalidade dada daqueles que lideram, para que aqueles que possam receber aquilo que receba de instrução. Há uma autorização da parte de Deus para que nós possamos ser transferidores de bênção. As bênçãos que são ministradas, os conselhos que são ministrados, a palavra que são ministradas, elas vêm para que possamos, ao receber, nós fazemos da mesma forma para com todos. Mas Paulo ele chama atenção para Timóteo, para que Timóteo fizesse isso não com qualquer um, mas se escolhesse homens idôneos, porque a instrução verdadeira só vem por pessoas idôneas, por pessoas fiéis. Ainda que a verdade doa, mas ela diz a verdade.
Ainda que muitas das vezes, irmãos, a palavra possa doer, mas ela cura. Porque muitos querem viver num fingimento, num evangelho de fingimento, num evangelho de aconchego, de carinhos, onde muitas das vezes são troca de flores, troca de favores, mas o evangelho de Jesus Cristo não é assim, é cruz, é renúncia. E quando assim fazemos, fica um registro na terra, mas também fica um registro nos anais eternos. As pessoas veem, e ela sabe que aquilo está sendo feito porque há propósito nisto, Deus ser glorificado. E Paulo estava falando com Timóteo para que Deus fosse glorificado através da vida de Timóteo. É por isso que Paulo estava desejando que esta casa pudesse ser uma casa abençoada, que o Senhor exercesse misericórdia com esta casa. E nós estamos orando para que Deus faça misericórdia nas casas que tem realmente nos amparado, nas famílias que tem nos acolhido, fazendo prosperar, fazendo que tudo quanto eles tocarem prospere, para que essas pessoas tenham saúde, para que essas pessoas sejam na igreja, alicerçadas na palavra, e exerçam a liderança desta igreja, porque é dessas pessoas que a igreja precisa. Porque elas estão se espelhando na liderança. E a liderança não pode ter panela, porque ela precisa ter a igreja. Porque a igreja é um corpo, mas ela tem que ensinar através do pastor a verdade. E vai ter momentos que ele, ensinando a verdade, ele vai dizer como Jesus disse: querei vós também se retirar? Jesus estava ensinando a verdade, chegou um momento que alguém disse: duro esse discurso, e foi saindo um por um. E aí chegou o momento que Jesus olhou e disse: mas vós quereis se retirar também? E aí Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Veja que o texto que nós iniciamos, já estou concluindo, diz que estás ciente de que todos da Ásia me abandonaram. E ele cita os nomes daqueles que deixaram ele para trás. Dentre eles, eu cito Figelo e Hermógenes. Aí ele diz: conceda o Senhor misericórdia à casa de Onésimo, porque ele não me abandonou, porque ele não olhou para as minhas algemas, não olhou para as minhas lutas, não olhou para as minhas aflições, ele não teve medo, mas ele estava disposto a viver o perigo que é o evangelho. Tem gente, irmãos, que quando vê o perigo, vê as dificuldades, vê a oposição e diz: eita, qual o vento, qual lado está mais forte? Esse lado aqui, eu estou desse lado. Eu sou de Apolo. Não existe isso. Quem é Paulo, quem é Apolo? Todos servos do Senhor, irmãos. Pode haver necessidades de ministério, pode haver divergência de opinião, mas o propósito é o mesmo. Então você não pode agir sem ter entendimento do mundo espiritual que você está, que eu estou, que a igreja está, e para quem estamos servindo. E a nossa guerra, irmãos, a nossa luta é contra nós mesmos, os nossos sentimentos, não é contra o outro. E aí Paulo, ele cita que esses que foram medrosos, que deixaram, mas essa família não deixou, pelo contrário, esteve procurando ele, a ponto de achá-lo. E eu quero finalizar dizendo para você: a sua casa, ela é uma casa acolhedora? Como você tem recebido em sua casa? O que você tem feito do teu lar? O que você tem falado na sua casa? O que você tem vivenciado nos últimos dias na sua família?
A sua família está firmada na rocha? Ou está firmada em pessoas, em líderes, embora eles são importantes. Pastores são importantes, mas todos são passageiros. Em líderes de ministério que hoje está, amanhã não está. Você trabalha envolvido porque é um líder A, líder B chegando, você não se envolve. Ah, é pastor Salomão, você se envolve. Amanhã teremos um outro pastor. Agora o pastor Salomão foi, agora não tem mais como eu me envolver, porque eu servia ao pastor. Não é assim. O nosso ministério é um ministério só. Temos pastores e pastores, claro, diferentes dons ministeriais exercidos de forma diferente, mas todos são carentes do apoio, do reconhecimento, da dedicação dos líderes de ministérios, como também de toda a igreja. Então eu quero deixar essa palavra de gratidão a você, igreja metodista wesleyana aqui de Primavera. Continue servindo ao Senhor, dedicando-se ao Senhor, certo que do Senhor virá a recompensa. Muito obrigado por esta noite. Louvor e gratidão a Deus pelo reconhecimento do ministério e pelo carinho exercido, não somente para comigo, mas para com a minha família. Mas deixo-vos esta palavra em nome de Jesus, para a nossa edificação em um mês que nós temos por propósito estarmos sendo cada dia mais uma família firmada na rocha. Pastor Salomão da Paz.